Como me referi no vídeo anterior, agora a partir da página 137, Latourelle abre uma nova seção para observar a oferta de elementos de revelação da parte dos capadócios. Os capadócios são fundamentalmente três. São dois irmãos, Basílio e Gregório de Nissa, e um amigo dos dois, que é Gregório de Nazianzo. O problema da revelação não preocupa os capadócios. Em seu horizonte, o primeiro plano é ocupado pela Trindade e pela Cristologia. Contudo, a heresia de Eunômio oferece-lhes ocasião para acrescentarem a doutrina tradicional. Os primeiros escritores cristãos, Justino, Irineu, Clemente de Alexandria, Orígenes, afirmavam que o conhecimento da essência divina está além das forças naturais do homem. Pelo fim do século IV, Eunômio pretendia, pelo contrário, que a essência divina, uma vez revelada, já não apresentaria nenhum mistério. Eunômio era um defensor de uma heresia, ou seja, a pessoa humana era capaz do conhecimento de Deus e já não precisava mais da graça de Deus, do auxílio de Deus, da revelação divina. Portanto, o Eunômio era um herege. Diante deste erro, do erro de Eunômio, Gregório de Nazianzo, Basílio, Gregório de Nissa insistem na incompreensibilidade da essência divina, misteriosa mesmo para a inteligência iluminada pela revelação. Os três capadócios insistem na limitação humana e na necessidade que a pessoa humana tem de receber de Deus a luz que lhe revela quem ele é, ao contrário do que Eunômio pregava. A partir do mundo visível, pode o homem chegar a conhecer a Deus. Essa é a pregação dos capadócios. Sua existência e seus atributos, mas a essência mesma de Deus continua sendo trevas, que se não podem penetrar totalmente. Eunômio dizia, não, Deus já se revelou e basta, ponto. Ao passo que os capadócios dizem, é possível didaticamente chegar a Deus pelas coisas criadas, mas a Deus em si nós não conheceremos totalmente na terra. Vejamos então São Basílio, página 138, da obra de Latourelle. São Basílio ensina que somente o Filho e o Espírito conhecem intimamente o Pai. Basílio tem uma obra muito vasta, muito grande sobre o Espírito Santo. Sobre o Espírito Santo, é uma apologia do Espírito. Então, o De Spiritus Sanctus livro 16, capítulo 32, seção 139. Mesmo as testemunhas de Deus que receberam suas confidências, como Davi, Isaías, Paulo, confessam que a essência divina é inacessível. Aqui o documento referido contra Eunômio, no livro 1, capítulo 13, na seção 29, no livro 29, seção 542. O que sabemos dos segredos de Deus, o sabemos pelo Cristo que nos faz conhecer o Pai. Obra de Espírito Santo, livro 8, capítulo 32, seção 104. Aos que estão presos sob as trevas da ignorância, ele os ilumina. É por isso a luz verdadeira, que ilumina todo homem. O Espírito Santo, livro 8, capítulo
livro 8, capítulo 32, seção 101. Ele é a verdade. Dele, que é o Mestre, recebemos uma doutrina necessária e salutar, que se deve guardar íntegra, à qual nos devemos agarrar. De Espírito Santo, livro 10, capítulo 32, seções 112 e 113. Essa doutrina encontra-se na Escritura, que é palavra de verdade, de Espírito Santo, livro 4, capítulo 32, seção 77. E na tradição oral, autorizada e garantida pela Igreja, obra do Espírito Santo, livro 27, capítulo 32, seções 188 e a seção 193. Então, é somente o Cristo Mestre que é capaz, pelo Espírito, de nos revelar o Pai. Uma revelação de doutrina necessária e salutar, que deve ser guardada integralmente, que é palavra de verdade, que é encontrada na Escritura e na tradição oral, no que os apóstolos relataram da experiência vivida com Jesus. A São Basílio, porém, mais que o dom da doutrina revelada, interessa sua plena assimilação e frutificação na alma por uma iluminação da gnose. Obra do Espírito Santo, livro 8, capítulo 32, seção de número 100. Gnose, que é um elemento essencial da assimilação progressiva a Deus, da divinização do cristão, de Espírito Santo, livro 8, capítulo 32, versão 97. É um conhecimento superior de Deus, sob a influência do Espírito. Obra do Espírito Santo, livro 18, capítulo 32, versão 153. É de modo inteiramente intelectual que Basílio entende a ação santificadora do Espírito Santo. Ele deifica, iluminando, revelando, fazendo a alma participar de sua própria luz. Obra do Espírito Santo, livro 24, capítulo 32, seção 172. Irradia sua luz na alma mais penetrante, podendo chegar a uma inteligência maior das coisas divinas. Obra do Espírito Santo, livro 30, capítulo 32, versão 217. Tal gnose, porém, não é privilégio de alguns iniciados. Destina-se a todos os batizados. O conhecimento de Deus é para todos. Pouco a pouco, o Espírito de verdade, de sabedoria, manifesta-lhes no Cristo a glória do Filho vindo do Pai. Obra do Espírito Santo, livro 18, capítulo 32, seção 153. Sob a luz irradiante do Espírito, a inteligência ergue-se pelo Filho até ao Pai, penetrando cada vez mais nos mistérios divinos. O Espírito conhece as profundezas de Deus e dele recebe a criatura a revelação dos mistérios. Então, para Basílio, a maior obra e mais citada aqui é aquela do Espírito Santo, né? Para Basílio, tudo se dá por meio de comunicação de Deus à humanidade através do Espírito. O Espírito é o que revela o Filho, que revelou o Pai. E ao mesmo tempo o Espírito faz compreender a gnose do que o Filho disse a respeito do Pai e de quem é o Filho à luz do mistério do Pai e de quem é o Pai à luz do mistério do Filho. Então, a questão capadócia toda está em torno de Cristo e da Trindade, lembrem disso, não é? De Cristo e da Trindade. A controvérsia de Eunômio e todas as demais
problemáticas, vem calçar, vem pavimentar a estrada para a doutrina sobre a Trindade. Vejamos agora São Gregório de Nissa. Iniciaremos e vamos depois ver se dá para chegar até São João Crisóstomo. Gregório de Nissa. Como São Basílio, Gregório de Nissa insiste contra Eunômio na inacessibilidade da essência divina. Deve-se, contudo, distinguir entre o conhecimento de Deus, autor do mundo, e o de sua essência. Gregório de Nissa tem uns comentários sobre as bem-aventuranças, né? Sobre as 8 bem-aventuranças. De beatitudine, né? As beatitudes, quer dizer, as bem-aventuranças, livro 6, capítulo 44, seção 1270. Gregório compara o universo a uma obra que permite reconhecer não a natureza, mas a existência e a arte do artífice. Olhando a ordem da criação, podemos fazer uma ideia não da essência, mas da sabedoria de quem tudo fez sabiamente. O invisível, por natureza, torna-se visível por sua atividade, que algo nos manifesta acerca de sua natureza. As Bem-aventuranças, livro 6, capítulo 44, sessões 1270 e a sessão 1050. É, pois, um conhecimento analógico de Deus a partir das perfeições visíveis de suas criaturas. Ele também tem uma outra obra para falar do cântico, da homilia ao Cântico dos Cânticos. Livro 11, capítulo 44, seção 1010. Deus não apenas se deixa conhecer pela pregação silenciosa do universo, mas vem ao encontro do homem, estabelecendo com ele uma comunicação pessoal. Tipo da testemunha das confidências de Deus no Antigo Testamento é Moisés. Daí a obra mais comentada de Gregório de Nissa é a Vida de Moisés. Vida de Moisés. Foi instruído pelo ensinamento inefável de Deus. A Vida de Moisés, livro 1, capítulo 44, seção 319. Foi iniciado nos segredos divinos, recebeu o conhecimento dos mistérios ocultos, os mandamentos divinos. A Vida de Moisés, primeiro livro, capítulo 44, seção 318. Sobre a Montanha Santa, observa Gregório de Nissa, Moisés recebeu pela palavra o mesmo ensinamento que lhe fora dado antes pelas trevas, para que, penso eu, nossa fé nessa doutrina fosse garantida pelo testemunho da palavra divina. A Vida de Moisés, segundo livro, capítulo 44, seção 378. Comunicou depois a seu povo os ensinamentos recebidos do Mestre Celeste. A Vida de Moisés, segundo livro, capítulo 44, seção 375. Gregório ainda nota muito bem que a doutrina revelada sobre a criação e a queda, portanto o pecado, nos foi comunicada sob a forma de uma história. Moisés narra mais como um historiador, apresentando-nos doutrinas sob a forma de relatos. E aqui tem outra obra sobre as catequeses de Gregório de Nissa, né? A oratória catequética, capítulo 5º, quinto livro, capítulo 45, seção 23, oitavo livro, capítulo 45, seção 34. Com o tempo,
fez-se a palavra divina cada vez mais clara. Débil ainda sob a lei e os profetas, brilha e ressoa na pregação do Evangelho, levada pelo sopro do Espírito até os confins da terra. A vida de Moisés, segundo livro, capítulo 44, seção 375. No Cristo e nos apóstolos, a revelação atinge seu auge. Com precisão, Gregório de Nissa descreve essa ação divina. Insistentemente repete que nossa fé é segura, instruídos e ensinados que fomos pelo próprio Senhor. A fé dos cristãos não vem dos homens, nem pelos homens, mas por nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Verbo de Deus, vida, luz e verdade, Deus e sabedoria por sua própria natureza. Encarnou-se o Verbo para que os homens não mais se apoiassem nas suas próprias opiniões como se fossem verdade. Certos de que Deus se manifestou na carne, acreditemos nesse único verdadeiro mistério de piedade que nos foi transmitido pelo próprio Verbo, que pessoalmente falou aos apóstolos. Se o Verbo em pessoa nos dá um testemunho no Evangelho, devemos acreditar nele, pois que testemunha mais digna de fé que o próprio Senhor poderemos encontrar? Contra Eunômio, segundo livro, capítulo 45, sessões 466 a 467. Nós vamos ficar por aqui e daqui a pouco a gente vai concluir, no próximo vídeo, esta parte de Gregório de Nissa, para que depois a gente passe para João Crisóstomo, que está dentro sempre da perspectiva da escola antioquena. Até logo.